que é maravilhoso para a promoção do autoestima dos nossos clientes, mas que além de promover o autoestima, promove saúde e bem-estar. E por que não levar essa saúde e esse bem-estar também para os pacientes oncológicos, o crônico renal, o paciente com esclerose lateral amiotrófica, com Alzheimer? Por que deixar eles para trás? Não. Então, a proposta da estética paliativa é uma estética de inclusão, é uma estética para todos. Então, é isso. Eu posso abrir, prof, a minha aula aqui? No final... Pode sim, fique à vontade. No final, a gente vai abrir para pergunta, mas se vocês tiverem pergunta na metade da aula, a professora pode me interromper, pode ficar à vontade, tá, prof? Tá Eu tô aqui, eu vou perder agora a visibilidade de vocês, mas a professora pode me interromper o momento que vocês quiserem para eu esclarecendo as dúvidas, tá certo? Tá ótimo, muito obrigada. Deixa eu colocar, sumiu. Deixa eu ir de novo. Aqui. Pronto. Pronto. Então, como a professora falou, nós vamos falar dos benefícios da estética paliativa para os pacientes que sofrem de doenças crônicas. Então, vamos falar primeiro do que é cuidado paliativo. Cuidado paliativo, paliativo vem da palavra pallium, que significa manto. Um manto que os cavaleiros usavam nas intempéries para ser protegido contra a tempestade e contra o frio. Van, será que é verdade que paliativo é para quem está morrendo? Não, é mentira. Porque Cicely Saunders, idealizadora dos cuidados paliativos, ela nos ensinou que cuidado paliativo é integrativo ao tratamento curativo. Começa lá no diagnóstico daquela doença que ameaça a continuidade de vida. E aí, cuidado paliativo vai caminhando junto com o tratamento curativo na vida daquele paciente e de seus familiares e vai ganhando força na vida daquele paciente conforme o tratamento curativo vai perdendo força. Então, vamos dar um exemplo. O paciente ele foi diagnosticado com câncer. O certo seria o cuidado paliativo entrar junto com o tratamento oncológico, eles caminharem juntos, porque o tratamento curativo vai focar na doença e o cuidado paliativo no doente, que está em grande sofrimento por causa daquela doença. Então, quando eu ouço falar, cuidado paliativo é para quem está morrendo, é mentira. Quando eu ouço falar, cuidado paliativo é quando não tem mais o que fazer pelo paciente, também é um mito, também é mentira. Porque cuidado paliativo é um trabalho árduo, é um trabalho ativo e não passivo. Porque é de aliviar o sofrimento, é de trabalhar numa linha de frente para prevenir diversos sintomas que o paciente pode ter durante o tratamento, como sintomas numa dor social, espiritual, psicológica e física, que nós vamos falar mais para frente. Então, quando eu estou falando de doença crônica que ameaça a continuidade de vida, que é o que nós vamos dar ênfase hoje nessa manhã, vamos dar outros exemplos. O paciente com fibromialgia. Fibromialgia é considerado uma doença crônica, mas ameaça a continuidade de vida? Não. Pode ser paliado, nada impede, mas não é dentro do contexto do paliativismo. O câncer é uma doença crônica? É uma doença crônica. Ameaça a continuidade de vida daquele paciente? Ameaça. Então, é uma doença a ser acompanhada pelos cuidados paliativos. Então, é esse sempre o parâmetro que eu tenho que usar quando eu estou falando de doenças crônicas que ameaçam a continuidade de vida. E aí é além. Cuidado paliativo é uma abordagem, é uma conduta, é um estilo de vida. Eu escolho humanizar,
eu escolho aliviar o sofrimento humano, eu escolho não deixar os que sofrem para trás. Então, não é também uma coisa determinada só para um profissional da área da saúde. Não precisa ser para todos os profissionais da área da saúde. Todos devem atuar dentro da sua formação. Isso também é importante, porque ninguém pode paliar sozinho. Esses profissionais, eles precisam, o cuidado paliativo é composto por uma equipe multidisciplinar, mas que seja além do multi, que seja uma equipe inter, que esses profissionais conversem, que esses profissionais façam reuniões e desenvolvam juntos os melhores protocolos para aliviar o sofrimento daquele paciente. E lembrando também que esse cuidado ele precisa se estender para os familiares, principalmente para aquele principal cuidador, que adoece tanto quanto o paciente, ou às vezes muito mais. Então, recapitulando, cuidado paliativo é integrativo ao tratamento curativo, para todos os pacientes que sofrem de doenças crônicas, mas doenças crônicas que ameaçam a continuidade de vida. E aí ele vai se estender até pós o luto. Então, acompanha esse paciente no processo de adoecimento, no avanço da doença, no declínio que aquele paciente tem pela evolução da doença, cuida daquele paciente até o fim da vida, mas não deixa de acompanhar aquele familiar no processo de luto. Isso também é muito importante. Em alguns hospitais, nós já temos, inclusive, enfermarias de luto, para a equipe avaliar se aquele luto está sendo complicado, se ele está conseguindo viver aquele luto e superar aquele luto, tá certo? Então, isso é cuidado paliativo. É uma abordagem multidisciplinar. Então, todas as vezes que você ouvir o termo paciente paliativo, você deve corrigir essa pessoa, porque não existe paciente paliativo. Paliativo é uma abordagem, o paciente é um ser humano. E o cuidado paliativo, ele também tem como proposta resgatar essa identidade do paciente, essa autonomia. Ele não troca de nome porque está passando por uma doença crônica. Então, ele não é um paciente terminal, é um termo errado isso. Ele é o paciente, por exemplo, Vanessa Monteiro. Ele é a paciente, a professora Juliana. A Juliana não é um paciente terminal, não é um paciente paliativo. Eu devo chamar pelo nome, tá certo? E aí, Cicely Sanders nos ensinou uma outra coisa magnífica, que o meu olhar, ele tem que ser completo, ele tem que ser total. Porque quando o paciente ele é diagnosticado com uma doença crônica ameaçadora à vida, ele vai ter a dor física, ele vai ter, que é a dor no estômago, muitas vezes, que é aquela fadiga, que é aquela náusea, aquela enxaqueca, aquela dor em algum membro, nas costas. Isso é a dor física. Mas será que o paciente, diante da possibilidade da finitude, ele vai ter apenas essa dor física? Não. Esse paciente também pode ter uma dor psicológica. O que é essa dor psicológica? A crise de ansiedade, de depressão, de angústia, de medo, de insegurança. Então, veja, eu tinha tudo programado. Hoje, por exemplo, eu acabei de postar lá nas redes sociais, que agora de manhã eu vou estar com vocês, à tarde eu vou fazer os meus atendimentos, à noite a gente tem uma reuniãozinha. Eu tenho tudo programado. Às vezes já tenho programado para a semana, não é assim? Muitas pessoas fazem planos, hoje nem tanto por causa da pandemia que nós estamos vivendo, mas planos para o final de semana, para as férias, para as festas de final de ano, para a aposentadoria, e de repente você chega diante do médico e ele te dá o diagnóstico de um câncer, por exemplo, e às vezes num estágio avançado, estágio 4, e aí o seu mundo desaba, e você se pergunta, meu Deus, e os meus sonhos? E os meus objetivos? E o meu trabalho? E o meu sonho em ser mãe? Eu vou ver o meu filho crescer? Eu vou realizar o sonho em ser mãe, em ter o meu espaço? Eu vou poder continuar trabalhando, fazendo aquilo que eu mais gosto? Não vem essas perguntas no paciente? Você que às vezes está aqui já passou por isso? Vem.
E será que esse questionamento não vai gerar uma crise de ansiedade? Um medo de não ver o seu filho crescer? De realizar os seus sonhos ser mãe? De continuar dando ênfase na realização dos seus sonhos, em os seus objetivos? Então, é óbvio que esse paciente também vai ter uma crise de ansiedade, às vezes de insônia, de preocupação. Isso entra na dor psicológica, que pode refletir na dor física. E além da dor física e da dor psicológica, esse paciente também pode ter a dor social. Isso é muito comum e é onde mais o esteticista ele vai atuar, porque é aquela dor pela perda da aparência, pela perda do papel, o seu papel na sociedade e muitas vezes da sua identidade. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje eu sou a Vanessa, quanta coisa que a prof colocou aí na apresentação, e aí, de repente, eu sou diagnosticada com uma doença crônica ameaçadora à minha vida, e aí eu às vezes se perde o papel de filha, o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de cuidar e ajeitar as coisas no instituto, em organizar tudo para os pacientes, o papel de cuidar, de ser a cuidadora para ser cuidada. No lugar de esposa, às vezes eu vou ser aquela que vai precisar de cuidados mais específicos do meu parceiro. Então vai mudando um pouco o papel na sociedade, o papel, a identidade, porque deixa de ser a Vanessa para ser, como muitos citam, como eu disse anteriormente, aquela menina que foi diagnosticada com câncer, aquela menina que falava tanto sobre oncologia, e tadinha, hoje está passando por câncer, por ela, esclerose lateral amiotrófica. E no hospital, quem eu sou? Eu sou a Vanessa Menezes? Às vezes eu sou um número, uma senha, o número 37, o paciente do leito 38. Eu sou um número da estatística, que diz que mais de 600 mil novos casos serão diagnosticados com câncer no nosso país. Eu sou apenas um número e perco meu papel, minha identidade e muitas vezes a minha aparência. Não tenho mais o mesmo peso, eu não tenho mais o mesmo cabelo, ou às vezes eu nem tenho mais o meu cabelo, o meu cílio, a minha sobrancelha, os mesmos valores, os mesmos princípios, e eu busco reconhecer aquilo que eu estou olhando diante do espelho, e muitas vezes eu não consigo. Minha imagem ela está trincada, o meu interior está machucado, e essa é a dor social. Veja a grandiosidade que Cicely Saunders trouxe para a gente de dor total. Porque quando o meu foco é apenas a dor física, eu vou ser uma das piores profissionais do mercado de trabalho e não vou conseguir aliviar nenhum tipo de sofrimento humano. Mas quando o meu olhar ele é global, eu vou conseguir acolher essa dor. E por último, a dor espiritual, que muitos confundem com religiosidade. Mas eu preciso lembrar que a dor espiritual pode ser, sim, a religiosidade. A religiosidade pode ser um caminho para eu desenvolver a minha espiritualidade, mas não é sinônimo sempre. Porque a espiritualidade, ela está interligada com o meu sagrado, com aquilo que é sagrado. E um ser humano, ela tem muitos sagrados. Aquilo que quando ela se conecta, ela transcende. Transcende na presença do Pai, que é Jesus, Criador, para aqueles que acreditam, eu acredito muito, é aquilo que me aproxima da minha verdadeira essência, dos meus verdadeiros princípios, que me conecta com algo muito maior e melhor. Isso é a dor espiritual. Também vou dar um exemplo para ficar claro na cabecinha de vocês. Então, vamos supor que, falando de religiosidade, que o sagrado para aquele paciente é estar na igreja. Suponhamos, é estar lá. Parece uma prática de religiosidade, mas quando ela está lá, ela encontra paz.
ela encontra tranquilidade, aquele silêncio faz bem. E quando ela fecha os olhos para meditar, eleva os seus pensamentos àquilo que ela acredita, ela transcende. E ela sai de lá feliz, com aquele gozo, pronta para realizar todas e qualquer atividade, se sentindo um gigante diante de todos os problemas. E aí ela está passando por um tratamento agressivo, um exemplo, tratamento oncológico, e ela começa a ter fadiga, náusea, tristeza, depressão, dor, dificuldade de se mobilizar e não consegue mais ir à igreja. Houve a quebra da conexão ao seu sagrado. E por causa daquilo, ela está mais deprimida, mais frágil, mais sensibilizada, porque ela não está em conexão ao seu sagrado. Mas aí você, esteticista, ou qualquer outro profissional da área da saúde que está aqui, você vai e melhora, alivia o sintoma da náusea, da fadiga, da tristeza, da depressão, melhora a mobilidade do membro, melhora a dor daquela paciente, ela se sente melhor e ela consegue ir, por causa do seu cuidado, à igreja. Você fez o quê? Você foi ponte de conexão da paciente ao seu sagrado. Veja a importância do nosso trabalho. E como eu disse, nós, cada pessoa tem muitos sagrados. O sagrado dela pode ser ter toda a família em volta da mesa, reunida, tomando um café, né? Ela preparar ali, ninguém da família mexer no celular, todo mundo está conectado para falar sobre o dia, o pai conversar com a filha conversar com o irmão, e ela termina aquele café da manhã sem pressa, com todos os filhos em volta da mesa, e ela diz: ufa, que gozo que eu sinto agora, estou pronta para começar o dia. E aí, por causa dos sintomas pelo tratamento, ela pode ser que não consiga estar ali na mesa com seus familiares, está na cama. E o que acontece? Houve a quebra da conexão ao seu sagrado. Então, meu amor, me perdoe eu estar lhe incomodando. É porque a gente ainda está no primeiro slide, eu não sei se você está passando, mas se tiver, ele não eu estou no desenho ainda, prof. Ah, tá ótimo. Só para deixar, que eu tentei avisar aqui, não tava, aí eu não sabia se estava passando, se não estava. Pode ficar à vontade, viu? Obrigada, prof. Eu falo bastante, gente, vocês vão anotando, porque a maioria é desenho, tá? Eu sempre trago poucos escritos. Então, vocês podem anotar aí que a dor total ela é física, espiritual, social e psicológica. E aí, para finalizar a dor espiritual, eu preciso focar no que é o sagrado para aquele paciente. Esse é o conflito da dor espiritual. E o meu olhar, ele precisa ser global para que eu possa aliviar todos esses sintomas para dar mais vida aos dias do meu paciente, mesmo quando eu não tenho mais condições de dar dias à vida, tá certo? Agora eu pulei o slide. Então, como eu estava dizendo, eu vou cuidar de maneira holística. O que significa holístico, que todo mundo está falando hoje, que é moda? É o holos, que significa, em grego, todo. Eu vou cuidar de todo o meu paciente. Eu não vou cuidar do pé, eu não vou cuidar da mão, eu não vou cuidar das costas. Eu vou cuidar dele como um todo, que ele é, como ele é. Eu vou aliviar os sintomas psicológicos, social, espiritual e físico. Eu vou ver o meu paciente como um todo e eu vou cuidar do meu paciente como um todo. Isso é de maneira holística. Mesmo dentro, gente, da estética convencional, quando eu trabalhava, eu vim dessa estética de muitos métodos de modeladora, de eletroterapia, eu vim dessa estética. E mesmo nessa estética, eu sempre olhei meu paciente, meu cliente, minha cliente como um todo. Eu sempre entendi que aquela lipodistrofia ginoide, aquela HLDG num estágio bem avançado, poderia ser por um estresse muito grande. Se aquela paciente está com um nível de cortisol lá em cima, ela está inflamada, ela está com o filho, ela está com problemas pessoais com o filho que está nas drogas, que está largando da esposa, o marido, ela acabou de descobrir que o marido está traindo, ela foi mandada embora, o salário dela foi cortado pela metade, ela não sabe como que ela vai manter todo mundo dentro de casa.
toda aquela neura sendo muito cobrada no trabalho com o novo chefe. Tudo aquilo inflama muito mais a minha paciente, minha cliente, que consequentemente ia refletir também no autoestima dela, nas disfunções estéticas. Eu sempre entendi que não dava para eu tratar só aquela HLDG, gente. Eu sempre entendi que não dava para eu dividir minha cliente por pedaço. Eu vou trabalhar uma modeladora só o abdômen, porque a queixa dela é só o abdômen. Não! Eu posso dar mais ênfase no meu cuidado no abdômen, que é a queixa principal, mas ela não é uma gordura localizada. Ela não é esse abdômen. Ela não é essa região de gordurinha no flanco. Ela é um todo. Então, eu preciso aromatizar o meu ambiente, climatizar o meu ambiente, preciso massagear ela por inteiro, finalizar com uma técnica de relaxamento nas costas. Eu preciso cuidar dela como um todo para que eu veja o resultado na lipodistrofia ginoide ou na HLDG. Porque se a minha paciente ela está inflamada, eu preciso desinflamar a minha paciente. Eu não posso inflamar ainda mais a minha paciente com recursos maravilhosos que nós temos hoje na estética, mas que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, essa é a visão holística, essa é a conduta holística, esse é o cuidado holístico que nós devemos ter no nosso consultório. Eu preciso entender que ela não é aquele melasma, eu preciso entender que ela não é aquela acne, e eu preciso cuidar dela como um todo. Vocês entendem, gente? E é isso que vai te diferenciar no mercado de trabalho. Ela vai abrir mão de tudo, mas ela não vai abrir mão de estar com você. Porque para ela é o momento mais bacana da semana dela. É o momento que ela se conecta com ela mesma. É o momento que ela tem para ela, para avaliar melhor o que ela pode fazer para reverter aquela situação, que ela encontra calma, tranquilidade para equilibrar os seus pensamentos, certo? E aqui eu trouxe um poema para vocês, que é de um autor desconhecido que chama Meu Mundo. Então fala o seguinte: na minha casa ou no meu bairro, na cidade ou no planeta, nunca vi ninguém igual. Cada qual tem sua careta. Toda personalidade guarda em si algum trejeito. Me responda de verdade, alguém no mundo é perfeito? Eu mesmo, desde pequeno, sempre fui emburrado. Já meu colega de classe é sempre muito bem-humorado. Tudo isso é um barato, criativo e original. Poderia ser muito chato ver um mundo sempre igual. Se há contraste, eu compreendo. Bem melhor esse jeito e posso aprender vivendo. Quem que nem chega a ser defeito. São maneiras, diferenças, coisinhas a melhorar. Se não fossem as desavenças, como poderíamos amar? Olha que incrível o que eu quis dizer para vocês com esse poema, porque eu achei importante trazer esse poema para o nosso encontro. Veja que cada um dentro de si tem o seu mundo, o seu universo, tem as suas histórias que o fizeram chegar até ali. E aí é sempre muito bom lembrar que existe um mundo inteiro dentro de cada um de nós. E tocar nesse solo sagrado é um ato de muita responsabilidade, já disse Fernando Mello. Então, quando eu vou tocar, quando eu vou me propor a cuidar desse ser humano, desse cliente, desse paciente, eu preciso entender que eu estou lidando com sonhos, com objetivos. Tem uma história linda por detrás daquela doença. Tem uma história magnífica por detrás daquele diagnóstico, por detrás daquela fase de raiva, de negação, de barganha. Existe uma pessoa que está pedindo por socorro, que tem muita identidade, muita coisa ainda para viver, para ressignificar. E é essa história que a gente vai trabalhar. É nesse ser humano que nós vamos trabalhar e não em cima dessa patologia. A patologia não me importa.
e sim como aquele ser humano está lidando com aquele momento, com aquele tratamento. Então, eu sempre falo para minha paciente, quando ela chega e fala assim, fala sobre o tratamento, fala sobre o remédio, fala sobre tudo, mas ela não me fala dela. E eu sempre falo, eu quero saber da senhora, como a senhora se sente. Porque para mim a senhora não é um câncer. Para mim a senhora é um ser humano que está em grande sofrimento por causa desse câncer. E eu estou aqui para cuidar desse ser humano e não dessa doença. Então eu não quero que a senhora me fale apenas da medicação, do tratamento. Eu quero que a senhora me fale como a senhora, como o senhor, como você está se sentindo nesse momento, para que eu disponibilize de tudo que eu tenho, de todas as minhas técnicas de conhecimento para aliviar esses sintomas. Ela vai ficar impactada, eles sempre ficam impactados, porque as pessoas passam a ver os pacientes como se fosse o câncer. Esquece das histórias que a fizeram chegar até ali. Esquece de tudo. E é essa história que a gente quer resgatar. É em cima disso que a gente quer trabalhar. Porque quando eu cuido dos sintomas que esse ser humano está sentindo por causa dessa doença, gente, eu vou dar condições dele voltar à vida. E aí muitos podem me dizer assim, no estágio avançado da doença, mas o médico me deu pouco tempo de vida. Diz que eu tenho 3 semanas de vida, 4 semanas, 4 meses, 6 meses. E eu falo para ele, tá bom, todos nós vamos morrer. Mas até lá, nós vamos viver. Pode ser que eu morra antes do paciente, independente de ter o diagnóstico de câncer, gente. As pessoas não morrem só de câncer, não morrem só de problema renal, as pessoas não morrem só de ela. As pessoas morrem. Morrem, por exemplo, agora de Covid, um vírus. Então, podemos morrer. Mas eu quero viver. Então, me fale como está você, para que eu busque possibilidade de te dar vida no dia de hoje. Para que então você resgate essa história, resgate esse sonho, ressignifique esse objetivo, lapide essa ideia, para que você simplesmente viva. Tá certo, gente? É esse o nosso objetivo, ser ponte de conexão do paciente ao sagrado, para dar vida aos dias dele. E aí, como a estética pode ajudar? Mesmo quando a doença avançar. Então, esse trabalho aqui, nós publicamos no final do ano, ó, foi agora em novembro de 2020. É uma... Oi? Os slides não estão passando, aí elas não estão visualizando. Ah, e será agora? Que travou de alguma forma? Tenta tirar e colocar novamente. Então, só um instante. Eu achei que estava, porque eu estava mesmo em um só slide, mas eu já passei vários, tinha vários desenhinhos. Eu vi. Só que ele não estava passando na tela grande, mas dava para ver na lateral que tinha. E agora, aparece? Ah, sim, agora deu certo. Tá e ótimo. Agora? Tá dando para ver. Quer que eu volte aqui para elas ver os desenhos? Ó. Então, aqui é o poema. Para quem quiser fotografar. Aqui é a frase de Fernando Melo. Como a estética pode ajudar. E aqui, olha só. Esse é o nosso trabalho. Tá tudo bem, prof? Prof, tá tudo bem? Tá passando? Tá ótimo, tá dando para ver o trabalho. Agora, eu não sei se você passou. Se passou, ele não saiu dessa tela. Ele não tá passando, sabia, Vanessa? Eu tô na tela do trabalho. Sim, tá aparecendo aqui a tela do trabalho. Tá, não passei, vou falar sobre ele. Ah, tá bom. Então, esse trabalho é uma revisão nossa que nós fizemos agora no final do ano sobre as práticas estéticas como estratégia paliativa no tratamento
do paciente crônico. Foi uma revisão e eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que nós trouxemos nessa revisão de benefícios para os pacientes. Então, nós trouxemos a aromaterapia, trouxemos como publicação no paciente crônico, porque é uma técnica milenar, então os benefícios são inúmeros, e com a aromaterapia, gente, a gente pode caminhar em toda essa proposta de dor total. Então, nós podemos ir na recepção, perguntar para o paciente, como você se sente hoje? E ele vai falar para você, hoje eu estou mais triste, hoje eu estou um pouquinho, acabei de vir do médico, as notícias não foram tão boas, enfim. Você vai lá no seu ambiente e prepara um blend, especialmente para aquele paciente. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com a laranja doce, que é o óleo da alegria, bergamota, que é o óleo do amor próprio, né? Você pode trabalhar com a lavanda. A lavanda de dia, ela é muito sedativa. Ela promove um relaxamento, mas ela dá um sono, né? E às vezes o paciente quer estar mais acordadinho. Você pode trabalhar com a tangerina, que é o óleo da criatividade. A lavanda também sobre a comunicação, discernir aquilo que é bom do aquilo que é ruim para nós. Então, prepare um blend. Dentro da dor espiritual, traga o olíbano, traga a mirra, o cedro, que remete à força espiritual, o cipreste, que nos ajuda também nesse desenvolvimento da espiritualidade. Então, separa ali três, no máximo 4 óleos essenciais para você preparar o ambiente para receber aquele paciente. Se você quer dar continuidade à terapia, a aromaterapia, para que ele faça uso em casa, prepare um roll-on ali para ele levar, aquele óleo que você trabalhou no ambiente, prepare um roll-on para ele levar em casa, colocar aqui no punho, nos linfonodos, para que tenha uma absorção mais rápida no organismo e ele reaja melhor ao longo do dia. Você pode preparar em spray diluído no álcool de cereais, para ele colocar lá na fronha de travesseiro, na sua almofada, na sua cortina. Você termina o seu atendimento e fala assim para ele, olha, o mesmo óleo essencial que eu trabalhei aqui, eu vou preparar um pequeno frasco para você levar para casa e dar continuidade. Espirra no seu travesseiro, na onde você vai fazer as refeições. Às vezes o paciente está com enxaqueca. Trabalhe com hortelã-pimenta, está precisando de foco. Trabalhe com limão siciliano, está com muita náusea devido ao tratamento. Indica para ele o hortelã-pimenta associado ao limão siciliano. Peça para ele fazer a inalação 30 minutos antes das refeições, para que ele consiga se alimentar em família sem nenhum tipo de náusea, tá certo, gente? A aromaterapia, ela é excelente para a gente complementar o nosso tratamento. O que a Organização Mundial da Saúde, ela nos orienta? Não ingerir os óleos essenciais. Não podemos ingerir. Aqui no Brasil, todo o óleo essencial é notificado na Anvisa como cosmético. Então, nós não podemos. Existe uma filosofia de que pode ingerir os óleos essenciais? Sim, baseado na escola francesa de aromaterapia. Mas lá foi prescrito, foi orientado por cápsulas, mediante a orientação e prescrição de um médico, não de maneira aleatória, como infelizmente nós estamos vendo aqui no Brasil. Isso é uma coisa muito séria, gente. Trabalhar com aromaterapia não é só por um cheiro. Lembra que eu estou tocando num solo sagrado. Você pode mexer com emoções que você não, às vezes, está preparado para isso, né? Você não quer provocar uma reação negativa. Então, vamos trabalhar com seriedade. Lembra aquela frase de Carr, quando ele disse, domine toda a teoria e prática. Domine toda a teoria e prática. E ao tocar numa alma humana, seja simplesmente uma outra alma humana. Então, o que ele diz? Ele poderia falar assim, olha,
faz um carinho e funciona. Não, né? Ele pede primeiro, porque muita gente fala assim, estética paliativa é um carinho. Não, estética paliativa é cientificidade. Eu devo dominar toda a teoria e prática, para depois tocar nesse solo sagrado. E aí, quando eu toco, eu simplesmente vou ser uma outra alma humana. Então, é isso que eu trouxe para vocês. Dentro dessa publicação, nós temos os benefícios da aromaterapia. Nós trouxemos também, dentro dessa revisão, a importância do toque nesses pacientes. Então, aqui até vou ler um pouquinho para vocês. Que bacana, porque nós trouxemos, inclusive, para os pacientes hospitalizados. Então, a manifestação cada vez mais frequente dos benefícios da massagem evidencia que essa prática traz grande auxílio nos cuidados diários de pessoas hospitalizadas. É sabido que esse tipo de terapia auxilia na diminuição de reações adversas provocadas pela patologia ou pelo tratamento. Entre os benefícios da massagem estão a redução da dor, regulação e melhora da qualidade do sono, redução da fadiga e diminuição do estresse e da ansiedade, além de promover um estado de tranquilidade e bem-estar emocional para os nossos pacientes. Então, olha quantos benefícios o toque ele pode proporcionar para os nossos pacientes. Nós caminhamos de lá da dor física, certo? Até a dor psicológica. Porque está falando do estresse, está falando ali da ansiedade. Essa outra parte do nosso trabalho, eu trouxe sobre os benefícios da massagem associada à aromaterapia, tá? Então, aqui é mostrando os dois, um casamento, olha que lindo. Uma pesquisa desenvolvida no Reino Unido com pacientes submetidos à quimioterapia demonstrou que em uma única aplicação da massagem foi possível observar a redução significativa do nível de cortisol, inclusive em curto intervalo de tempo após o tratamento, de aproximadamente 30 minutos, se mantendo durante 2 horas em vários pacientes. Os efeitos da terapia manual mostraram efeitos também em um outro estudo que associou a massagem e aromaterapia em pacientes oncológicos. Olha lá para quem fala que não pode massagem em pacientes oncológicos. E aqui foi feito no sexo feminino na idade adulta. 15 mulheres com câncer foram submetidas à massagem de corpo inteiro, combinada com os óleos essenciais puros, diluídos em óleos básicos, que no caso seria ali o óleo vegetal. Todos relataram uma experiência positiva com o método, descrevendo conforto, relaxamento, redução da dor, da tensão muscular, redução do linfedema, dormência e melhora na qualidade do sono. Aumentou o nível de energia, apetite e humor dos pacientes. Olha lá, gente, que incrível trabalhar a massagem com a aromaterapia. E aqui eu estou trazendo para vocês dentro do contexto da oncologia. Ai, pena que eu não posso ver a carinha de vocês, né? Eu tô aqui toda empolgada, só olhando para a tela, e eu mesmo tô me encantando em ler e reler aquilo que a gente mesmo escreveu e publicou, e eu queria ver se vocês estão empolgadas assim como eu. Dentro do nosso artigo, nós trouxemos também os benefícios da drenagem linfática para os pacientes com doenças crônicas ameaçadoras à vida. Então, esse resultado é do meu paciente com um CA, que é um câncer de cabeça e pescoço, com a técnica de drenagem linfática. Aí muita gente fala assim, não, mas não pode fazer drenagem linfática no paciente oncológico. Não pode. Não pode quem não tem habilidade, quem não tem conhecimento, porque daí você oferece um risco para o paciente. Agora, o profissional que ele é qualificado, ele é bem treinado, ele tem embasamento teórico e científico, ele deve fazer drenagem linfática no paciente oncológico. Ele deve. E nós temos muitas publicações, graças a Deus e aos cientistas que estão mobilizados nessa causa, mostrando os inúmeros benefícios, inclusive na diminuição dos efeitos colaterais do que os pacientes sofrem durante o tratamento oncológico, por fortalecer o sistema imunológico dos pacientes. Mostram que ele responde melhor ao tratamento quando ele faz o tratamento associado à drenagem linfática. Aqui nós observamos que melhorou
aqui era um linfedema, né? Consequentemente, diminuiu a dor, porque o edema dói, o linfedema dói, então diminuiu dor e promoveu o autoestima desse paciente. Porque imagina, ele teve novamente o rosto na aparência anterior que ele tinha antes. Resgatou autoestima, identidade, papel. Ele não era aquela pessoa com aquele edema em toda a face. Então, nós resgatamos a identidade e a aparência do paciente com a técnica de drenagem linfática, além de dar mais qualidade de vida para ele. Nós trouxemos também, dentro do estudo, a importância de uma cosmetologia humanizada. Humanizada, eu digo assim, todos os produtos que nós vamos oferecer para o paciente com doença crônica ameaçadora à vida, precisa ser produtos livres de composição xenobiótica. Oxe, o que é isso? Precisa ser livre do parabeno, da parafina, do metilparabeno, do propileno glicol. Nós vamos trocar o óleo mineral pelo óleo vegetal. Esses produtos, além de ser livre de composição xenobiótica, eu preciso ter uma atenção na questão do corante e da fragrância. Muitos produtos com fragrância podem desencadear mais náusea nos nossos pacientes. Então, eu preciso ter esse cuidado. Então, gente, a nossa cosmetologia, ela precisa ser humanizada. Precisa ter boa permeação, boa qualidade. Isso não significa dizer que vai ser um creme neutro. Quando eu vou trabalhar com os óleos essenciais no creme, o creme como um carreador, esse creme ele tem que ser neutro, mas não só quando eu digo neutro, neutro de princípio ativo. E além de não ter o princípio ativo, porque o ativo ali vai ser o nosso óleo essencial, ele não pode ter na sua composição base a composição xenobiótica. Os óleos essenciais, eles sempre vão ter que estar diluídos, se for para massagem, no óleo vegetal ou no creme neutro, certo? E aí, mesmo esse creme neutro, ele precisa ser livre de composição xenobiótica, tá certo, gente? Então, eu tenho que ter cuidado com a cosmetologia que eu vou trabalhar no consultório e indicar para o meu paciente fazer uso em casa, isso para todas as patologias. Olha só, quando eu trabalho com uma cosmetologia adequada, que seja biocompatível com esse tecido, tenha boa permeação. Esse paciente aqui, ó, 28 anos, aqui estava desenvolvendo uma radiodermite, que é uma queimadura provocada pela radioterapia, e aí nós conseguimos esse resultado em 5 sessões apenas com cosmético. Essa paciente ao lado é muito legal, porque eu fiz uma hidratação facial nela, lá no ambulatório de quimioterapia. Então, ela foi receber a quimioterapia e eu ofereci uma hidratação facial. E tinha sido, gente, a primeira hidratação da vida dela. Ela teve diversos problemas durante a quimioterapia. Ela passou mal, teve dificuldade de fazer o acesso, né, ali, enfim. E o que mais me impressionou foi que quando acabou a hidratação, a quimioterapia, e ela encontrou os familiares no corredor do ambulatório, em nenhum momento ela falou do mal-estar que ela tinha tido pela quimioterapia durante aquela sessão. Ela só falava do rosto. Me emocionou muitíssimo, porque ela queria mostrar para a família o quanto havia melhorado as linhas de expressão, a marca, como a pele dela estava mais viçosa, que tinha sido a primeira sessão de hidratação na vida dela. Então, por um dia, não sei como foram os outros dias dela, mas por um dia, acho que com um recurso tão simples, que é uma hidratação facial, eu consegui tirar o foco da doença, da quimioterapia, da dor, do sofrimento, para colocar nela, para fazer com que ela se sentisse melhor. Eu tenho certeza que aquele dia foi um dia diferente para aquela senhora. Aqui é uma paciente minha com um Alzheimer bem avançado, e antes do toque,
das terapias, ela era muito agressiva, ela mordia e gritava o dia todo. E após as terapias, é assim sempre os nossos encontros. Então, ela sai muitas vezes da casinha do nada, conversa alguma coisa comigo e logo volta na casinha do nada. Nunca mais mordeu as cuidadoras, não houve mais gritos dentro de casa. Então, eu sempre falo, nem abreviar, muito menos prolongar a vida, mas humanizar e cuidar. Léo Pessin nos ensinou isso. E aqui eu trouxe, para cada texto, para a gente finalizar e eu abrir para perguntas, um pedacinho do juramento da estética paliativa. Então, o significado objetivo é ressignificar. Por tudo isso, preservarei nosso tempo independente de sua grandeza. Nesse tempo, cuidarei da sua pele, do seu corpo, da sua alma. Em nossa jornada, alcançaremos benesses, como uma pele mais íntegra e hidratada, um corpo relaxado e menos inchado, como uma versão aprimorada de nós mesmos, prezando por este templo que se modificando vai a cada passo em direção ao seu destino. E quando eu consigo, gente, promover isso, um corpo mais relaxado, menos inchado, uma pele mais hidratada, íntegra, eu consigo colocar esse paciente à vida de novo, para que ele possa ressignificar aquilo que faltar, para que ele possa se despedir, se sentir bem com ele mesmo, inclusive até para se despedir. Minha conduta e visão. Juro tocar-te com amor, falar de amor e com amor. Juro buscar todas as possibilidades para dar vida aos seus dias e simplesmente vivermos até lá. Aqui eu não sei se eles estão dançando para vocês também, mas é porque eu falei para uma paciente nos últimos dias de vida dela. Eu falei, olha, hoje eu vou drenar suas pernas. E vou drenar bastante. Porque você vai ter melhor mobilidade. E aí, vá dançar com o seu marido, que é o amor da tua vida. Coloque a música do casamento de vocês, que marcou o relacionamento de vocês. E aí ela falou assim para mim, mas eu tô no cilindro de oxigênio, eu vou dançar como? Eu falei assim, mas não tô pedindo para você sambar, né? É possível, abraça ele, fale no ouvido tudo aquilo que você tiver vontade de falar, sinta cada momento, vocês amam dançar. Hoje você vai ter vida ao seu dia. Eu vou drenar, e você vai levantar, e você vai dançar. E ela dançou com o marido dela. E foi a última dança e um dos últimos encontros. Porque 3 dias depois ela partiu. Então, colocar uma paciente para dançar com seu marido 3 dias antes do falecimento e conseguir falar coisas, sim, e mesmo quando não falar, né, eu digo sempre que o silêncio fala mais do que 1000 palavras, mas ela pôde sentir aquele momento. Com certeza ela se conectou a um dos seus sagrados, que era dançar com o marido, é o que ela mais gostava de fazer. E então transcendeu. Juro segurar em suas mãos, fazer a nossa despedida em silêncio quando chegar o momento santo. Juro abraçar seus familiares e continuar com eles até quando eu sentir que poderão prosseguir sem mim. Lembra lá do início da nossa aula, que eu disse que era importante acompanhar o processo de luto daqueles familiares? Isso faz parte do nosso juramento. Essa é a nossa missão. Continuar com o paciente até o fim dele. A gente não o abandona como faz a maioria dos outros profissionais. Ah, não é mais comigo, é paliativo. Ah, não é mais comigo, agora é com o oncologista. Ah, não é mais comigo, é com o fulano. Não, eu não jogo a bola. Paciente é responsabilidade minha. E quando eu lido com paciente, com ser humano, gente, não tem como abandonar, né? Porque mesmo quando a doença ela para de responder ao tratamento, o ser humano continua ali. E para o ser humano sempre há o que fazer, sempre há como investir, sempre há possibilidades de dar vida aos dias dele e ele viver até o dia da sua morte. E aí o meu cuidado vai se estender para o familiar.
Aqui é o nosso livro, Estética Paliativa e Humanizada, que eu compartilho minhas histórias, protocolos com vários outros colegas profissionais. Temos muitas práticas integrativas nesse livro. É um livro muito enriquecedor. Tem revisão bibliográfica para o desenvolvimento de pesquisas, enfim. E aqui o meu muitíssimo obrigada, o e-mail, que é esteticapaliativa@gmail, Instagram. E é isso. Eu vou fechar para abrir para perguntas, gente. Vanessa, que palestra maravilhosa. Que bom, prof. Ai, prof, é tão difícil a gente falar sozinha, porque pelo menos quando abre assim tudo, a gente consegue ver a câmera, né? Eu fico ali, né, perdida. Eu compreendo porque na maioria das vezes eu fico dando aula para, assim, a gente não consegue ficar olhando o aluno, né? E aí eu também fico dando aula para ninguém, assim, né? Entre aspas. E, ó, tem uma pergunta. Gostaria de saber o que deu start para você, né, conseguir esse lindo lado da estética paliativa, para poder seguir essa linha, né? Antes que você responda, eu vou falar por mim agora. Eu não conhecia a estética paliativa, conheci através de você, agora aqui no, né? Claro que eu li antes para poder entender o que seria a estética paliativa. Eu me encantei por tudo que eu li. E eu acho que, assim, você se encantou também pela possibilidade que a estética paliativa tem de poder favorecer, né, dar bem-estar a esses pacientes. E você falou do início ao fim da palestra, tão, assim, apaixonada pelo que você faz, que encanta a gente de qualquer forma, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né, Vanessa? Ai, prof, amada, obrigada. Bom, é isso mesmo. Primeiro, prof, eu acho assim, certamente eu não escolhi, eu fui escolhida, né? Porque uma esteticista parar em cuidado paliativo, até eu, quando estava lá, eu fiquei, meu Deus. Mas, gente, antes de estudar cuidado paliativo, estética paliativa, meu avô foi diagnosticado com câncer, prof. No meu primeiro semestre da faculdade, eu estava aprendendo que tocar num paciente com câncer era uma contraindicação. E aí, meu avô sempre amou massagem, meu avô edemaciou demais. E eu cuidei do meu avô até o último, né? Até os últimos segundos mesmo, porque eu estava no hospital com ele, eu massageei os pés, eu cobri ele. Eu falei, vou ali descer buscar comida para a avó e eu já volto. E aí, no que eu desci, cheguei no saguão do restaurante para pegar comida para minha avó, meu avô foi embora. Então, eu até brinco que eu falei assim: acho que meu avô estava esperando eu sair do quarto para poder ir embora, que ele falou assim: essa menina chata, não sai daqui. E o feedback do meu avô era muito positivo quando ele recebia a massagem. Então, todas as vezes que eu ouvia, não pode tocar, eu sempre tinha um ponto de interrogação comigo. E esse ponto de interrogação que foi essa inquietude, que foi me mobilizando a buscar possibilidades, recursos, e porque eu estava indo contra aquilo, na verdade. E uma outra coisa, prof, que me deixava muito inquieta, muito incomodada, é quando as pessoas falavam assim, olha, ele não tem mais o que fazer. Eu falava assim, como não tem o que fazer? Tipo, essa frase sempre me incomodou demais. Então eu falava assim, sempre tem que ter o que fazer, gente. Não é porque, né, ele não responde, como eu disse agora há pouco na aula, não é porque ele não responde ao tratamento curativo que não tem o que fazer. Então a gente senta e assiste o sofrimento, e para mim hoje é muito bom essa questão de saber. Eu não preciso sentar e assistir. Eu tenho possibilidades. E essa possibilidade, nessa busca, nessa inquietude, foi me vendo que era muito além do que eu imaginava. Porque hoje eu estou dizendo que é uma possibilidade de dar vida aos dias, de ser ponte de conexão do paciente ao seu sagrado. Então, vai muito além do que a gente podia imaginar. E para mim é uma honra. Ainda bem que eu fui escolhida. Eu sou abençoada. Vanessinha, tira a apresentação para o pessoal do YouTube poder te ver, porque a gente só vê os slides. E agora? Agora sim. Tá apanhando ainda. Vanessa, eu tenho uma pergunta pessoal, né?
Eu achei tão incrível essa área e eu quero saber como é que você se prepara, né, para poder atender esse tipo de paciente, porque por todas as questões, né? Eu acho que a descarga psicológica é muito grande, a gente precisa ter uma preparação psicológica, né? Precisa se entregar de uma forma muito intensa para que a gente consiga passar essa calmaria para o paciente também. Como é que você consegue assim manter a plenitude, né? Passar segurança para esse paciente, passar amor, que a gente vê da forma como você fala que você transmite tudo isso. Fala um pouquinho para a gente sobre. Prof, boa pergunta. Bom, a primeira coisa para trabalhar, eu acho que para trabalhar com tudo que você se propõe a trabalhar, mas dentro do paliativo, a primeira coisa é você descobrir qual é os seus sagrados. E porque todo ser humano, como eu disse, tem muitos sagrados. E aquilo que é sagrado para você, você tem que ter em conexão sempre. Porque se você se esquecer de conectar o seu sagrado e não transcender, você não vai ter força para nada. Muito menos para paliar uma pessoa com, às vezes, numa situação assim, de uma doença bem avançada. E a segunda coisa, prof, é que muita gente acha que o meu trabalho ele é triste. Não, ele tem alguns momentos tristes, mas no instituto só tem alegria. Parece mentira, tem que vir ver e passar um dia com a gente. Mas é porque o foco não é a doença, o foco é a pessoa. Então ele pode entrar um pouco triste, mas como eu vou buscar recursos para melhorar aquele paciente, ele vai sair feliz, o foco vai ser ele. A semana passada eu fui atender uma paciente na casa dela e ela tá assim, a doença avançou demais, nós já estamos na fase final. Prof, ela e aquela família que me paliou, eles não sabem. Mas a gente riu tanto, a gente conversou tanto. E tem aqueles momentos delicados? Tem, porque você tem que falar da morte, né? Porque o nosso papel vai além. Eu vou preparar o paciente para aquele momento. Eu preciso entender que a morte não é um tabu, ela faz parte da vida. E muitas pessoas não querem falar sobre isso, mas eu faço questão, eu quero falar. Eu acho importante. Eu gosto de ler tudo sobre ortotanásia, distanásia, eutanásia. E eu trago isso para o paciente de uma maneira muito leve. E o paciente, às vezes, ele está desesperado, ele está atordoado. Como ainda existe esse estigma na sociedade de que cuidado paliativo é para quem está morrendo, normalmente, e isso é um mito, normalmente eu entro na vida do paciente quando o médico diz que não vai dar mais a quimioterapia, porque ele não respondeu a nenhuma, que vai deixar a doença correr no percurso natural, que não tem o que fazer. Aí o pessoal da minha cidade lembra de mim. Então eu entro naquele momento de desespero, porque muitos pacientes acham que o que vai salvar ele é a quimioterapia. E às vezes não é, gente, depende do cenário. Às vezes a quimioterapia pode matar antes aquele paciente, ou fazer com que aquele paciente morra cheio de efeitos colaterais, ligado a uma bomba de infusão totalmente desconfortável. E ele percebe que o nosso toque vai suavizar, vai melhorar. Então é aquilo que eu tô falando, que eu disse. A gente vai resgatar aquela história. Quando o paciente vê que existe possibilidade, que alguém se interessa por aquela história que ele tem antes daquele contexto e traz para o presente, ajuda ele a resgatar o seu papel na sociedade, sua identidade, a sua autonomia, né? Porque muitas pessoas falam, o que nós vamos fazer com ele? Opa, ele está aqui. E ele ainda pode responder por si. Você já perguntou para ele se ele quer essa nova quimioterapia? Porque é ele que está com a doença. Né? Então, traga ele para perto. É alguém que, alguém me enxergou. E sem ser invasivo. Isso é de uma maneira muito delicada. E aí, então, a gente passa a ter alegria. Porque quando eu disse dar vida aos dias, mesmo quando não existe mais possibilidade de ter vida, de ter dias à vida, eu vejo que eu não estou lidando com a morte. Eu estou lidando em acrescentar vida aos dias. E aí, acrescentar vida é muito bom. Então, aqueles momentos tristes que nós vamos ter, aí eles fazem parte, como em qualquer outro cenário dentro da nossa atuação. E nós vamos encontrar força, mesmo quando é muito triste, quando o paciente parte. Para mim, é um luto mesmo, e eu vivo esse luto. Mas fico o conforto de que eu pude fazer alguma coisa por alguém que estava em grande sofrimento.
Eu sempre falo que é fascinante. Tudo depende, prof, do ponto de vista. Né? Outro dia, minha paciente faleceu. Eu fiquei, assim, era uma paciente muito próxima, que eu atendi por um bom tempo. E eu amava demais essa paciente. E aí todo mundo começou a me mandar mensagem e eu estava muito triste. Mas as pessoas achavam que eu estava assim, devastada. Eu fiquei assim, ai, gente, foi tão linda, ela voou como um pássaro para o infinito. Aí todo mundo, nossa, o que é isso? Como se fosse uma coisa meio, até meio que macabra. Não, ela foi paliada, né? Então ela foi paliada, ela foi confortada, ela foi bem. E isso é meu combustível para continuar. Acredito que sim. Só mais uma última pergunta. A Thalita está perguntando se algum paciente que já foi desenganado, se ele sobreviveu por um longo período, né? Eu acho que realmente isso pode acontecer, dependendo dos cuidados, da qualidade de vida que ele tenha, ele pode durar mais tempo do que o que o médico falou. E se já aconteceu isso com você? Não, acontece sempre do médico falar assim, tem 2 semanas de vida e o paciente viver 2, 3 anos. E lembrando que quando, é isso que a professora disse, quando ele tem mais qualidade de vida, tanto que nós já temos estudos mostrando que o paciente que às vezes aceita o cuidado paliativo, ele vive muito mais tempo com muito mais qualidade de vida. Porque quando ele tem essa assistência, ele recebe essa abordagem, ele tem esse acompanhamento, com toda certeza ele vai viver mais e vai viver mais, né? Não digo sobreviver, né? Não vamos estender a morte, nós vamos dar vida, porque tem muita gente aí, eu digo sempre que está aumentando, prolongando a morte, porque a pessoa não tem mais vida. E o objetivo do cuidado paliativo é dar vida. Então, com certeza, a pessoa vai se fazer presente em todos os dias da sua vida. E isso é muito gratificante. Vanessa, meu amor, muito obrigada. Tem mais milhões de perguntas, mas não dá mais tempo. E agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade, o seu carinho, a forma como você transmitiu essa palestra, né, de forma única, engrandecedora para todos nós. Tá? Eu que agradeço. Que em breve você esteja novamente aqui conosco. Prof, eu que agradeço a participação de todo mundo, agradeço o convite, a oportunidade. E lembre-se sempre, gente, nós não podemos curar, mas nós podemos paliar. Beijo, prof, obrigada. Beijo, Tchau, gente. obrigadão. Beijo, gente. Obrigada. Professora. Eu caí, desculpa. A internet deu uma pane aqui. Professora, foi ótimo. Se quiser parar a gravação. Ah, tá, vou parar, é porque realmente eu tinha caído, eu estava tentando voltar. A Vanessa ainda está aí?